Vamos ler. No ano, talvez. A minha expectativa é despertar alguém na É muito bonito ver o movimento da juventude a buscar ao Senhor. Eu fiquei muito feliz com o nosso tema, porque foi-nos incumbida a missão de falar sobre poder e domínio. Entretanto, esse texto de Efésios, ele chama muita atenção. Então, eu comecei a ler o texto de Efésios e, na verdade, conectou-me muito ao que Deus tem falado comigo nos últimos tempos. Deus tem falado muito para mim de forma audível em alguns momentos. Olha para mim, olha para mim. E porque este é um grande desafio. Eu estava a ler um dos textos da Bíblia, de Hebreus, e quando diz, olhando para o Senhor, para o Senhor Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E ali o Espírito Santo começou a dizer, olha para mim. E comecei numa meditação sobre a importância de olhar para Jesus, só que esta meditação foi muito além. E quando falamos sobre a visão, que é o Shazon, e também sobre o poder e o domínio que a igreja precisa exercer por causa da delegação de Jesus Cristo, me fez lembrar exatamente de algumas verdades muito importantes. Só que o texto de Efésios me chamou a atenção. Amados irmãos, Cristo recebeu todo o poder. Posso ouvir um amém? Amém. A cruz do Calvário transferiu para ele o poder do Redentor. Então, se Deus já era nosso dono por direito de criação, na cruz, Jesus, ele redime todas as coisas. Debaixo do jugo do pecado, somente um sacrifício perfeito poderia redimir todas as coisas. E é o sacrifício de Cristo que foi feito. Mas é interessante que quando nós falamos do sacrifício de Cristo, às vezes perdemos a perspectiva do que de fato aconteceu e quem é Cristo. O verdadeiro poder da igreja, ele reside no fato de andarmos com Jesus. Quem tem poder não somos nós. Quem tem poder é Jesus. E nós vamos ter algum poder delegado ao andarmos com Ele. Nós vamos precisar dele a andar conosco para manifestarmos a qualidade de vida dele. Em nós não há nada a não ser Ele. Nós temos Ele, e por termos Ele, então temos tudo. Temos autoridade sobre demônios, temos autoridade sobre circunstâncias, temos poder e visão, temos abertura de olhos, mas se não tivermos Jesus, não temos poder. Se não tivermos Jesus, não temos domínio. Na verdade, ficamos sobre o domínio de outras entidades. E aqui reside o princípio daquilo que eu quero partilhar com os irmãos. O domínio e o poder estão em Cristo, não em nós. E o fato dele transferir para nós não nos torna detentores desse poder, apenas mordomos dele. Nós não somos donos da autoridade, nós somos delegados nessa autoridade. E o grande desafio é que ao longo do tempo as pessoas acostumam-se com as coisas. E o fato de nos acostumarmos com determinada coisa nos faz às vezes não dar o devido valor a ela. Muitos, por andarem com Cristo por muito tempo, depois percebem que ele já não tem aquele valor. Eu sou Cristo, está comigo todos os dias. É interessante que Deus desce no Éden para falar com Adão todos os dias. E talvez a presença de Deus tão constante, visível, palpável, com quem nós podemos conversar, diz assim, se calhar podemos tentar uma coisa nova. Porque depois de um certo tempo de convivência, aquilo que te impactava pode já não te impactar mais. Aquilo que te causava temor, tu podes achar que é comum. Alguns de nós olham para determinada pessoa e dizem, é só o pastor querido. Porque já convive com ele, dorme com ele, acorda com ele, vai por ali, está sempre junto, é só ele. Mas esquecendo nós às vezes de que Cristo não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é da mesma espécie do que nós. Ele não é do mesmo tipo. Quando diz não é homem, eles não são da mesma raça. Os seres humanos são vocês. Ele é Deus.
Então, quando ele faz uma comparação para nós, ver se nos põe na cabeça, nós temos que lembrar que ele não é igual a nós. E o fato de estarmos juntos às vezes nos faz confundir, pastor, e perdemos a admiração. Éfeso, esta igreja que recebe uma carta a partir do apóstolo Paulo, e nós, se lermos o capítulo 1 todo, vamos perceber que Paulo ele está admirado do amor, da paciência dessa igreja. Essa carta que lemos de Paulo é uma carta de elogios praticamente. Nós vamos ver que Paulo ele está a reforçar. E é uma carta densa, porque ele está a escrever para pessoas que são maduras. Ele está a escrever para pessoas que têm um nível de entendimento espiritual alto. Então ele escreve coisas, nós lemos o texto, vemos a profundidade do texto. Porque ele diz, não, para esses eu posso escrever. Porque Paulo foi para ali, fica 3 a 4 anos, evangeliza a igreja, sai de lá e deixa Timóteo como pastor daquela igreja. Entretanto, ele escreve uma carta para a igreja. Quando ele escreveu a carta de Timóteo, na verdade, Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. E, por incrível que pareça, esses irmãos não ficaram firmes na fé. Esses irmãos que estavam tão animados, tão vigorosos, tão firmes com Jesus, eles desviaram-se. Ao ponto, pastor Kenito, de terem assassinado Timóteo. Timóteo foi martirizado por crentes que eram da própria igreja de Éfeso e que se bandearam para o lado dos judeus e traíram Timóteo para ele ser morto. Timóteo deu a vida por causa de pessoas que ele cuidou, pelo menos há uns 20 anos, e depois o traíram, ele foi morto nesse contexto. E quando o apóstolo João tem a visão do Apocalipse e ele recebe a mensagem para a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso que recebe a mensagem em Apocalipse é diferente dessa igreja que recebeu a carta de Paulo. A igreja de Éfeso é a igreja que já tinha passado 30 anos em Apocalipse quando recebe a carta. E ele diz assim, tenho contra ti que largaste o teu primeiro amor. Porque era uma igreja que amava Jesus, que estava com Cristo, que andou com Cristo, que conheceu as coisas, mas que ao longo do tempo perde-se. Eles já não estavam a encarar Jesus com a mesma paixão. A religiosidade entrou neles. Era só mais um culto. Era só mais uma célula. Era só mais um devocional. Já não tinha impacto na vida deles. E que faz elogios à igreja de Éfeso em Apocalipse. 35 anos depois, no mínimo. Mas a igreja estava fria. A mesma igreja que era quente tornou-se fria a ponto de matar o seu próprio pastor e recebe uma repreensão da parte de Cristo. A história não é única, porque quando nós vemos o Evangelho, nos primeiros anos do Evangelho, ele proliferou-se porque havia um avivamento em curso, havia jovens a criarem conferências, havia pessoas a buscarem Jesus, havia pessoas dedicadas a Cristo, a dizer assim, nós vamos dar a nossa vida por Jesus, nós vamos fazer tudo por Ele, nós vamos à busca do perdido que está lá, nós vamos sacrificar a nossa quinta-feira, nós vamos fazer isso, Havia esse grupo. Mas envolvidos 30 anos, o grupo já não estava. E ao contrário do grupo, havia um grupo descrente. Agora nós estamos a ver, mas não é único, pastor, porque na verdade, quando olhamos para a realidade, a carta aos Hebreus foi escrita porque havia uma contra-reforma a acontecer. Muitos judeus a se desconverterem, porque depois de 70 anos envolvidos daquele avivamento inicial da igreja, muitos olharam para a fé e disseram, já não faz sentido. Irmãos, a mensagem que Deus traz hoje, ela não é só para o jovem animado. Ela é uma mensagem que vai exigir de nós, aqui já não é mais para comermos leite, bebermos leite. Esse aqui, lá na igreja, há alguns que dizem, aqui nós queremos osso. Queremos comer ossos, não é mais carne, ossos, coisas duras. Irmãos, o problema às vezes não é começar. O problema é manter-se firme. O início é sempre um espetáculo. Ao longo desses anos,
Nós estamos aqui, está aqui o pastor Quinito, nós fizemos parte de uma mesma juventude. Muitos não estão mais. Não passaram 30 anos como Éfeso. Mas pelo menos uns 15 anos passaram. Alguns não estão mais na fé. Naufragaram na fé, como diz Paulo. Graças a Deus, muitos de nós são pastores aqui, em vários lugares que Deus tem nos enviado para servir. Mas ao longo desses anos, irmãos, nós realizamos, por exemplo, eu acho que eu participei facilmente de uns 50 mais retiros espirituais. Se incluímos os encontros, muitos. Facilmente mais de 50. E tudo que nós vemos num retiro espiritual é interessante, porque as pessoas entram, ficam animadas, saem do retiro todas animadas. Passado alguns dias, onde estão os crentes? Porque o grande desafio de seguir a Cristo, de andar com Cristo, não é o estar com Ele inicialmente, é o permanecer com Ele até o fim. E é aqui onde nós temos que começar a refletir. Ele diz assim, é interessante, quando ele fala das igrejas, ele diz que no livro do Apocalipse, a igreja de Éfeso recebe uma mensagem, mas não é a única. São 7 igrejas que recebem mensagem. Laodiceia é a última que recebeu mensagem. E na mensagem dele, a igreja de Laodiceia, que seria a última, nós podemos entender que ele está a encerrar a mensagem que ele manda para as igrejas. Ele diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. E quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. 2 versículos depois ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, Jesus Cristo, o dono da igreja, estava fora. Ele manda a carta para as igrejas. No fim das cartas todas que ele mandou, ele diz assim: eu estou fora. Alguns pensam que ainda estão a andar com Jesus. Alguns pensam que ainda estão a caminhar com Cristo. Mas ele já está de fora da igreja. Ele já não está dentro. Só que a insensibilidade espiritual se colocou. E nós nem conseguimos mais perceber que Deus já não está ali. Porque deixamos de olhar para Ele como sendo o principal, como a fonte do poder e domínio, e passamos a olhar para nós. Projetamos em nós o que está acontecendo. E portanto deixamos de olhar para Cristo. Ele deixa de ser o centro. A minha capacidade técnica passa a ser o centro. A minha habilidade passa a ser o centro. Cristo já não é o centro das atenções. Resultado, é tão crítico que ele estava já de fora e eles não tinham dado conta. Ele está dizendo: eu estou à porta e bato. Ele tem que lhes avisar que ele está na porta. Só que não é só isso. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Então a primeira coisa, é importante percebermos, às vezes Cristo já não está do lado de dentro. Da minha vida financeira, às vezes já não está dentro. Eu já lhe tirei. Na minha vida conjugal, às vezes já não está dentro. Eu já lhe pus de fora. E ele tem que bater para entrar. Graças a Deus, que Deus não é como nós. Irmão, se você me põe fora, eu não volto. Eu disse: você me põe fora, não volto mais aí. Deus é paciente com a sua igreja. Amém. Ao ponto dele ser posto fora da casa dele e bater a porta para entrar. Eu me lembro de uma situação que nós vivemos. Meus pais saíram e fiquei só com as minhas irmãs, e minhas irmãs deram uma festa. E pensaram que os pais não fossem voltar, eles decidiram voltar. Quando chegaram, encontraram a festa. Pastor, tinha aí umas 30 pessoas dentro de casa. Não põe ele de fora. Não põe ele de parte. Ele é mesmo dono da casa, uma hora ele vai entrar. Só que ele não vai entrar, queiramos que ele entre no espírito de querer ceiar conosco. Porque se ele entrar como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, como aquele que lhe foi dado um nome acima de todo nome, e que vai vir, inevitavelmente, para julgar. Então, se ele entrar nessas vestes, pode ser que a coisa não fique muito boa. Enquanto há tempo, humildemente, vamos abrir a porta do nosso coração e deixar Jesus entrar. O poder da igreja reside na sua convivência com Cristo.
A igreja precisa voltar a conviver com Cristo. Nós temos de conviver menos com os atos religiosos e mais com Jesus. Muitos de nós têm mais frequência do culto do que frequência da presença de Deus. Alguns de nós têm mais frequência de grupos de oração do que frequência de oração privada. Alguns de nós conhecem mais as pregações dos pastores do que a palavra de Deus. Irmãos, nós pastores estamos à espera de crentes que confrontem a nossa pregação. Nós estamos à espera de crentes que consigam olhar e dizer: pastor, aquela aplicação não foi muito boa. Porque nós podemos errar. E que Deus nos livre de aumentar um tio nesse livro. Mas eu preciso de irmãos que também conhecem a Bíblia. Irmãos, às vezes no meu erro, os fiéis estão a dizer amém. Porque provavelmente o pastor vai ser aquele que mais lê, não é expectado isso. Todos nós recebemos o Espírito Santo. E a quem muito é dado, muito é. Os antigos não viveram isso. É preciso dizer que aquela grande nuvem de testemunha dos heróis da fé, todos eles esperavam ter o Espírito residente, não tiveram. Esperavam ver a promessa cumprida, não viram. A promessa cumprida é Cristo. É a manifestação de Cristo na terra. Agora, algumas coisas importantes. Diga assim: Jesus Cristo está acima de tudo. Então isso é muito importante frisar. Antes de frisarmos qualquer coisa, não há um livro que supera o poder e a sabedoria de Cristo. Não há um ensino, uma filosofia que supera a supremacia de Cristo. Ele está acima de tudo. Todo filósofo tem que se submeter a Cristo. Sócrates, Platão, todos devem se submeter a Cristo. Se eles falaram alguma coisa que é contrária à palavra de Cristo, está errado. Nós seguimos a Cristo. A filosofia de Cristo, ela difere da filosofia do mundo. E nós vamos ter que entender a soberania da filosofia de Cristo sobre todas as outras. Quando nós pensamos nos ensinos de Jesus Cristo, irmãos, precisamos entender e ver neles o único reduto confiável para colocarmos qualquer construção. Não construa sobre areia. Aonde está a falta de poder e domínio da igreja? Em que estamos a fazer construção sobre areia, sobre fundamentos que não foi Cristo quem colocou. E portanto nós não vemos a autoridade a se manifestar. Vou dar um exemplo. Como é que nós pensamos dinheiro? A filosofia que nos dias atuais impera sobre como devemos gerir dinheiro é grega. E profeticamente, quando Daniel viu a estátua que ele revelou do sonho de Nabucodonosor, ele disse: não, aquilo que foi no ventre, que era o império grego, que era a Grécia, a estátua tinha uma cabeça, tinha lombos, tinha a parte do ventre e tinha pernas e pés. Então aqueles que conhecem o texto bíblico vão perceber que ele fez uma referência ao ventre como sendo aquilo que traria a filosofia que alimentaria as nações a respeito de como gerir dinheiro. E é engraçado, porque muitos anos depois, os gregos começaram a criar, eles foram a classe filosófica mais ampla. Portanto, é que a filosofia que nós conhecemos, a maior parte dos filósofos são gregos, até os dias de hoje. E quando nós estamos a ver, temos que lembrar sempre de uma coisa: por trás de uma prática tem uma filosofia. Por trás de uma filosofia tem uma teologia. Então, o que está escondido por trás da filosofia, que muitos não entendem, é a teologia por trás. Quando diz assim: o sucesso dá-se quando você tem dinheiro, saúde, em todas as áreas. Só que a ideia do homem sucedido é um brutamontes, caes, bonito, rico, e que é saudável, que acorda cedo, que vai, que faz tudo. Sabe quem é esse indivíduo? Zeus. Já viram a figura de Zeus? É um bruto bonito aquele Deus. Você vê assim, ele é bonito. Só que a filosofia grega, ela permeou a nossa ideia de sucesso. Mas Cristo está a olhar para o Lázaro, em detrimento do rico,
E está a dizer, na vida, quem teve sucesso é um indivíduo que não tinha nada. E o rico foi mal sucedido. Portanto, não entrou na vida. Então, nós vamos perceber que a ideia de Cristo é diferente da ideia grega. Só que nós estamos a beber a ideia grega, que diz assim, trabalha, work hard. Mas Jesus vai dizer assim, aos seus ele dá enquanto dormem. Não andeis preocupados com coisa alguma. Não acumuleis tesouros na terra. Mas a filosofia grega diz acumula, acumula, porque os Zeus têm um Olimpo, aquela coisa enorme, e que ele é dono de tudo, e é um palácio gigantesco com deuses, com tudo, e nós queremos replicar o que os gregos ensinaram, mas é uma teologia, uma filosofia errada, baseada numa teologia errada, só que nós não temos fundamentos para contrapor. Então recebemos e abraçamos qualquer coisa. E como estamos longe de Cristo, porque não o vemos todos os dias, nós le vemos às vezes uma vez por semana, quando o pastor prega, e às vezes nem quando o pastor prega conseguimos ver Cristo, porque nós estamos distraídos, e eu vou falar um bocadinho sobre isso. Então nós temos um desafio muito grande, porque não estamos com Ele, que é a fonte do poder e de orientação. A unção dele não está a operar sobre nós, que nos ensina todas as coisas. Pior do que isso, nós estamos a seguir outras filosofias que não têm nada a ver com o ensino bíblico e com a instrução de Jesus para dar poder à sua igreja. Os apóstolos, poder provavelmente, não eram ricos, mas estavam cheios de poder e autoridade, porque eles olhavam para Cristo o tempo todo. Eles sabiam o lugar onde eles tinham que buscar. O conceito de sucesso deles estava claro dentro deles. Meu sucesso não é sentar como PCA de uma grande empresa, não é ser um ministro no país, não é estar como um grande empresário. Não, meu sucesso é fazer a vontade de Deus. Se Deus me levar a ser um empresário, glórias a Deus. Mas também se Ele me tirar do emprego para ficar desempregado, glórias a Deus. Porque Ele faz esse trabalho. Então nós estamos a ver a galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Ele mostra uns, ele diz assim, eles fecharam a boca dos leões, eles encerraram, apagaram o fogo da fornalha, eles foram tremendos e tal. Mas ele depois continua, ele não parou aí. Ele disse, morreram a fio de espada. Eles foram apedrejados, envergonhados em praça pública. Então nós só queremos a boa parte do poder, mas esquecemos que há uma outra parte do poder que manifesta-se na vergonha. Então, às vezes, irmãos, o poder que está no Espírito Santo não é nós estarmos sempre na posição bonita. Nós seremos glorificados lá. Mas aqui, podemos passar por vergonha. Ele estava nu, em piloto. A imagem que aparece nos filmes não é real. É porque se aparecer um homem nu, o filme é proibido para menores de 18. É só por isso que põe uma coisa. Mas se quiserem fazer um filme fidedigno, ele tem que aparecer nu. É uma vergonha, irmãos. Ele foi envergonhado em vida aqui, mas reinou lá. Irmãos, está na hora de levantarmos uma igreja que olha para Jesus como Ele é e que olha para os ensinos dele como são. Nós às vezes estamos a olhar para o ensino de Jesus com um filtro nos nossos olhos, então não conseguimos ver a realidade e buscamos ver o que nós queremos ver, não o que Ele está a dizer. Então acabamos por ter um entendimento errado do processo. Mas hoje é o dia que Deus vai falar conosco. Posso ouvir um amém? Então Cristo está acima de tudo. O que os fariseus ensinaram não estava certo, e nós vemos com muita clareza que é desfeito. Tudo que foi ensinado na sua época foi confrontado por ele. Aquilo que foi ensinado, mal ensinado. Então Jesus confronta e ele rebate com muita firmeza, porque ele está acima de tudo. A obra de Cristo foi terminada. A obra dele não foi feita a metade para nós completarmos o resto. Não. A obra dele já está feita. Não há mais necessidade de serem feitos sacrifícios. Posso ouvir um amém? Não há um esforço que tu possas fazer para acessar a presença de Deus mais. O esforço maior foi feito.
E ele entregou a obra e disse: está consumado. O texto que nós lemos diz que ele está lá assentado. Não tem sumo sacerdote assentado, porque no Santo dos Santos não tinha lugar para sentar. Mas Cristo aparece assentado porque ele terminou a obra. Ele acabou o trabalho dele. Ele finalizou o que ele tinha que fazer. Então não tem mais uma coisa que eu tenha que fazer para aceder à presença de Deus. Já não há. Sim, Deus nos chama para a oração, para o jejum, para a leitura da Bíblia. Isso vai ser feito por meio do esforço, porque o reino de Deus desde os tempos antigos é tomado por força e violência. Nós vamos ter que ser ativos na nossa fé. O que está a se dizer não é que você vai ficar inativo e esperar. Não, você tem que ser muito ativo, intenso na presença de Deus. Mas não podes ter a ideia sequer de que os teus sacrifícios estão a produzir alguma coisa. É o poder de Deus. Tudo já está consumado e concluído. Não há nada que possamos fazer para herdar a presença de Deus e a sua glória. Isso é dado pela graça. Então nós não vamos conseguir fazer isso. Ele já fez. Diga assim: ele já fez. E ele não só fez, mas transferiu isso para o seu corpo, porque ele é o cabeça do corpo. Então nós estamos estando em Cristo e precisamos estar em Cristo. E Cristo é um lugar. Ele não é só uma pessoa, ele também é um lugar. Em Hebreus, no capítulo 7, ele trata de Cristo. Ele diz assim: pronto, vocês querem voltar para os rudimentos antigos, mas tudo já foi cumprido. Porque quando Josué levou o povo para a terra prometida, se tudo tivesse sido cumprido lá e eles tivessem chegado ao lugar certo, não havia necessidade de haverem outras promessas. Portanto, a promessa que era para chegarem na terra prometida, ela cumpre-se em Jesus. Ele é a nossa terra, é o lugar onde nós vamos repousar. Aleluia. Muitos temos muitos sonhos. Quando eu casar, quando eu mudar de emprego, irmão, você já chegou na terra prometida. Você não tem uma outra terra prometida que estás aí lá. A nossa terra prometida é Cristo. E nós já chegamos lá. Então alguns de nós estão à espera de ver a mão de Deus quando chegarmos à terra prometida, só que não deram conta que já chegaram. Então a ansiedade entra no coração, porque diz: eu tenho que atravessar isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, você já chegou, irmão. Cristo substitui tudo. Ele substitui os sacrifícios, ele substitui os nossos sonhos. Ele é o sonho maior e ele entregou-se. E não só entregou-se, ele vem à nossa procura, ele nos caça nos lugares, ele vai à nossa busca em todo lugar. Ele está presente, ele não quer nos deixar. Agora, tudo isso foi feito, a obra está em curso e ele deixa o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo. E não muito depois desses dias. Então nós vemos que nós já recebemos o Espírito Santo. Em Atos o Espírito Santo foi derramado. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então o derramamento do Espírito, ele traz um selo para aquilo que foi a obra feita na cruz. Somente pelo Espírito podemos seguir a Cristo. Alguns de nós estão a tentar seguir com base na inteligência, na intelectualidade. Não vai dar certo, irmão. Porque os demônios são reais. Não temos como contrapor com demônios. Demônios são fortes. Mas nós precisamos estar com Deus. E estando com Deus, demônios são minúsculos. E Ele abre a nossa vida, a nossa visão espiritual. Então, Ele transfere em nós o poder e o domínio por intermédio do Espírito Santo. Então, o derramamento do Espírito foi precisamente para transferir para a igreja, na dispensação final, toda a capacidade de estabelecer na terra o reino de Deus. Então nós recebemos a autorização divina por meio do Espírito. Se não tens o Espírito, não tens poder e autoridade. Agora, preciso cultivar o Espírito Santo, porque ele pode ser apagado, ele pode ser extinguido. O Espírito Santo, ele é muito sensível. Há lugares que ele não vai ficar, há ambientes que ele não vai ficar, porque ele é Deus. E Deus e trevas não se misturam. Quando o Espírito é derramado sobre nós, quer ver alguém que tem o Espírito Santo, não são as línguas. Ok, aleluia. Pode ser que o Espírito não esteja a habitar aí. Porque mesmo Saul, que entra nos profetas e profetiza, era um endemoniado do primeiro grau. Sim, ele tinha demônios.
O Davi, quando tocava a harpa, o que